Pascoal. Obrigada, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o secretário, todos os presentes. Na audiência passada, eu falei em concessão, privatização, e fui mal compreendida, porque acho que o secretário entendeu que eu estava falando da Sabesp, né, numa eventual privatização da Sabesp. Não era esse o ponto. Na verdade, eu quero compreender um pouquinho qual é o plano para essas outras regiões não Sabesp. Eu não estou aqui criticando o modelo eleito pelo governo. Eu quero entender a racionalidade desse modelo. Então, por exemplo, houve essa divisão. As regiões não Sabesp vão ter as suas governanças. Vai vir dinheiro federal. Qual é a lógica? Esse dinheiro vai ficar na mão da governança, a governança vai fazer uma eventual licitação para contratar a empresa a prestar o serviço, né? O Estado está se retirando dessa equação. Então, essa é a minha primeira pergunta, bem objetiva, né? O dinheiro vai vir, o dinheiro federal, porque essa divisão é para atender uma determinação federal, e aí o dinheiro vai ficar na mão da governança, para que a governança faça as contratações? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, quando eu olho esse projeto, né, a única lógica que eu enxergo é uma lógica privatista. E aqui eu quero deixar muito claro que, diferentemente de outros colegas, cuja visão de mundo eu respeito, eu, particularmente, não tenho nenhum problema, né, com parcerias público-privado, com concessão a empresas privadas. Entendo verdadeiramente que a universalização do saneamento passa também pela iniciativa privada, mas eu gostaria de entender, antes de fazer essa divisão, houve consulta aos players do mercado? E eu quero aqui também ponderar que essa consulta, não necessariamente tem nada de irregular, porque até a nova legislação de licitações prevê, por exemplo, os diálogos competitivos, tá? Então, eu queria saber de maneira bem objetiva, o governo teve o cuidado de ouvir os players do mercado do saneamento para saber se essa divisão que foi feita é uma divisão interessante para um segundo passo? Porque eu fico com a seguinte preocupação, o governo fez uma divisão, nós não conseguimos compreender bem, né, como baseou essa divisão. Aí a explicação não, nós adotamos uma lógica econômico-financeira, entre aspas, municípios com melhores condições, municípios sem condições. Essa lógica, para mim, é a de evitar que uma empresa queira atender um município com melhores condições e não se interesse por um município sem condições. Ou seja, é a lógica da privatização, da concessão. Ok, mas houve o cuidado de ouvir essas empresas? Sabe? Porque o meu medo é a gente aprovar um projeto com essa lógica, né, da universalização e da privatização, só que ninguém foi ouvido acerca do interesse, porque na medida em que tem uma primeira divisão que garante Sabesp, o meu medo é que não haja interessados nos outros blocos, né? Então, aconteceu um diálogo competitivo antes de fazer essa subdivisão? Tá? Então, na verdade, são duas perguntas muito objetivas. Se o plano não é privatização, não é passar para o mercado, né, o saneamento, quem é que vai ficar com o dinheiro para licitar e controlar as obras? Essa governança interfederativa? Segundo, se a lógica foi a da privatização, que eu entendo, com todo respeito aos meus colegas, que é a melhor, ouviram os players para saber se esse critério é interessante? Porque senão a gente vai seguir um critério e depois não vai conseguir efetivar o que foi planejado. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Bom, depois das ponderações da nobre deputada Janaína Pascoal, e finalizada a lista. Colocando um pouco, deputada Janaína, o que a senhora colocou,
os recursos mandatoriamente vêm do pagamento da prestação de serviços. O Aparecido muito bem colocou. Hoje, qual é a única fonte que podemos buscar algum recurso? A única fonte que podemos buscar algum recurso é através do Fundo de Garantia. Não existem outros recursos a serem buscados. Por isso que a estruturação econômica financeira é fundamental, porque é o pagamento de cada um, é a somatória de cada ligação, de cada munícipe que vai poder gerar esse recurso. Nós estamos falando de prestação de serviço. Cada um deve pagar pela água que recebe, cada um deve pagar pelo esgoto que é tratado. Essa é a grande questão, é a somatória desses recursos que vai dar a viabilidade. Por que a concessionária Sabesp pode tomar dinheiro no IFC? Por que a Sabesp pode tomar recursos no Banco Mundial? Porque ela tem a cobrança de uma tarifa justa, ela tem a condição de fazer o pagamento, ela tem a garantia para isso. E é isso que nós queremos passar para cada uma dessas estruturas, a condição de ter os recursos e eles precisam ser pagos. A questão de como vamos estruturar isso dentro de cada uma das autarquias, de cada uma dos SAAIs, esse vai ser o nosso desafio, entender como é que essas estruturas poderão trabalhar de uma forma conjunta. E a questão, deputada Janaína, se isso será privatizado ou concessionado, vai ser resolvido dentro dessa estrutura. E aí esse desafio que o Aparecido já se dispôs, que o Dalto já se dispôs e que nós nos dispomos aí montar toda essa estrutura e fazer. Nós estamos aqui, por todos os municípios que falaram, todos aqui que colocaram, são os municípios que, graças a Deus, têm uma boa estrutura, estão conseguindo prestar o serviço, estão atendendo a população. Agora vamos olhar para o outro lado. Vamos olhar a quantidade de municípios que nós temos no nosso estado que não tem essa condição. É o momento de somar. Os maiores, os melhores têm que somar com os menores, com os piores no sentido de índice. Não existe município melhor ou pior. Eu falo na condição do atendimento. Essa visão regionalizada que nós vamos passar a ter. A prestação deriva da gestão. A forma de prestar será estabelecida na gestão. Por isso que é importante, saindo da largada, da forma de se ter a regionalização, ir a campo, junto com a Aparecido, junto com a Ares, junto com a Arcesp, junto com a Secretaria, para podermos esclarecer, sentar, dividir a forma de fazer. Não existe em nenhum momento, dentro desse projeto, a maneira que deve ser feita. A única questão é, teremos os planos regionais. Uma região pode ter N planos regionais e estabelecer a forma de fazer. Deputada Janaína, isso pode ser sim uma concessão, sem dúvida nenhuma. Eu não vejo privatização, eu vejo uma questão da concessão, porque esse é um patrimônio público e que ele deve ser renovado e deve ser melhorado. E quando você fala em concessão, você mantém o seu patrimônio, você põe os desafios, você põe as metas e a remuneração dentro dela, mas isso vai ser estabelecido pela gestão. Dentro de uma região você vai ter uma estrutura mais resolvida e outra menos resolvida, mas tem que ter a cobrança. Aparecido de maneira nenhuma, é um castigo para aquele que já fez. O que precisa é integrar aquele que já fez, que precisa com menos investimentos, e o pagamento que é feito disso, distribuir para aqueles menores, é um subsídio cruzado. Gente, isso precisa ser feito. Como é que os municípios que não têm saneamento, que não têm condição de pagar, vão resolver o problema? Somando com aqueles que têm condição de pagar. É isso. É o subsídio cruzado. É a lei do Robin Hood, sim, e ela tem que ser praticada. Tem que ter tarifa social. E quem que paga a tarifa social? Aqueles que têm mais condição.
Gente, é a lógica que tem que ser aplicada. Os municípios mais estruturados, esses recursos e a tarifa média, não está penalizando ninguém, não. Nós estamos ajudando todo o sistema a funcionar. De que adianta Sorocaba ter todo um sistema bem feito, estar lá com 100% e receber do Rio a carga orgânica que vem do outro município que não conseguiu? Então, esse recurso tem que ser distribuído por todos. É a maneira e tem que ter, eu já discuti, inclusive, com a deputada Marcelia na última audiência, que nós temos que ter, sim, a tarifa social, e a tarifa social tem que ser estabelecida e tem que ser compensada pelos outros. Nós temos que entender, Aparecido, que os municípios mais estruturados que fizeram a sua tarefa vão entrar dentro desse bolo todo, vão ter a tarifa, vai poder ter a tarifa social, que será compensada pelas demais, e os municípios estruturados, que já fizeram sua lição de casa, vão ajudar a que os outros municípios também o façam.